Bom, e aí eu quero discutir com vocês, tá? E eu quero deixar muito claro, desde o início do curso, como que eu vou tratar a questão do plágio, certo? A Unifal, ela tem uma resolução específica que fala do plágio, que é essa resolução 26 do CEP, de 10 de setembro de 2019. Ela também está disponível na página do curso, tá? Por que que eu quero discutir o plágio com vocês, tá? Nos outros semestres, o meu curso tem sempre a mesma estrutura, 7, 8, 10 atividades. Eu comecei a pegar muito plágio, tá? E aí o que acontecia? Eu pegava plágio, eu dava 0 na atividade e o aluno fazia as outras atividades e fazia novamente o plágio e no final eu percebi que eu não estava conseguindo desestimular de uma forma radical, como deve ser, a questão do plágio, tá certo? Então, uma coisa muito importante, se eu pegar um plágio em qualquer atividade, eu vou zerar as notas do curso inteiro, tá? Ou seja, se tiver plágio em uma atividade, tá reprovado, tá certo? Quero que isso fique bem claro, tá? Por isso que eu já estou falando isso logo no começo, para que a gente não tenha dúvidas quanto isso, ok? Por que que isso é tão importante? Tá? Por que que o plágio é algo que vai gerar que vocês sejam reprovados no curso se vocês fizerem plágio? Tá? Porque o plágio é uma conduta eticamente reprovável e condenável, tá certo? O plágio significa que você está se apropriando das ideias de outra pessoa, tá certo? Você está se apropriando de um conhecimento que foi produzido por outra pessoa, tá certo? E isso é um grande problema porque a própria construção do conhecimento científico, ela é baseada no conhecimento das outras pessoas, no conhecimento que as outras pessoas produziram, certo? Então, a construção do conhecimento, ela é uma coisa científica, ela é uma coisa coletiva, desculpa, tá certo? É por isso que tem muitos trabalhos, tá, que usam a primeira pessoa do plural quando vão falar sobre si. Tem muitos trabalhos que falam a nosso objetivo neste artigo, nosso objetivo nesse TCC, nossa visão sobre o problema. Tá? Por que a pessoa fala nós se é ela sozinha que está escrevendo? Porque uma pessoa nunca escreve sozinha, tá certo? Uma pessoa sempre escreve baseada na que as outras escreveram, certo? Então, o conhecimento novo, ou o conhecimento de síntese, ele é fruto da reflexão existente, dos experimentos realizados, das teorias formuladas e dos erros e dos acertos de outros pesquisadores. Então, isso precisa ser referenciado num trabalho científico, tá certo? Então, o código, tá, de ética científica, tá, para você representar essa construção científica, essa construção coletiva, tá, nas ciências naturais e humanas, é a citação bibliográfica. Tá? O que é citação? É a referência, é a deferência que você faz ao conhecimento previamente produzido, tá? Aos seus predecessores, aqueles que refletiram, que pensaram, que formularam e que avançaram no problema ou no objeto de conhecimento sobre o qual você está se dedicando. Tá? Essa ausência de menção, essa ausência de citação é que é chamada de plágio. Tá? E é isso que é discutido nessa resolução número 26, de 10 de setembro de 2009, do CEP da Unifal. Tá? O que é, portanto, o plágio? Eu vou discutir um pouco isso com vocês, tá bom? Só vou pedir uma licença que eu preciso fechar a janela aqui, que começou a chover. Então vamos lá. O que é plágio? Tá? Então,
ou melhor, como evitar o plágio. Tá? A melhor forma de você evitar o plágio é, sem dúvida nenhuma, citar a fonte, citar a referência sobre a qual você está se baseando, tá certo? Mas a citação, ela pode ser tanto uma citação direta, tá? O que é uma citação direta? É aquela que você faz referência ao autor, à obra e ao número de página e transcreve, entre aspas, trecho da obra mencionada de forma breve, certo? Então, aqui um exemplo. Como diz Caio Prado Júnior, então, ele está falando de uma obra publicada em 2012, na página 109, o Caio Prado vai dizer: na agricultura, depois falarei dos demais setores, o elemento fundamental será a grande propriedade monocultora trabalhada por escravos, certo? E existe também a citação indireta, naquela na qual você referencia o autor, mas você não necessariamente cita exatamente o que ele escreveu. Então, por exemplo, para Caio Prado Júnior, o sentido da colonização apresenta-se como a generalização da grande propriedade monocultora com trabalho escravo. Tá? Então, essas são duas formas de citações: citações diretas e citações indiretas. Muito bem. Isso significa que se eu colocar entre aspas, eu posso citar o quanto eu quiser? Não. Tá? A citação ela tem que ser feita de uma forma econômica. Tá certo? Você tem que usar razoavelmente as obras alheias e você vai reproduzir pequenos trechos. Tá certo? Então você não pode abusar de citações e copiar toda uma citação para e usar isso, por exemplo, como uma resposta para nossas atividades, tá certo? Vou ter que parar de novo aqui porque o vento está muito forte. Só um segundo. Bom, gente, vocês desculpem aí. Bom, a chuva deve estar, se vocês têm Varginha, a chuva está chegando aí também. Então, só para dar um exemplo do que não deve ser feito, tá? No que vocês devem evitar. Se eu faço uma pergunta, por exemplo, que é o sentido da colonização de Caio Prado Júnior, ou se eu pergunto que é o subdesenvolvimento segundo Celso Furtado, vocês não podem me dar uma resposta. O subdesenvolvimento segundo Celso Furtado é, e aí você transcreve uma página do Celso Furtado, você transcreve um parágrafo de 30 linhas do Celso Furtado. Tá? Aí, mesmo que você coloque entre aspas e cite a fonte, eu não vou poder considerar isso como uma resposta, tá? Porque eu não vou conseguir perceber se você entendeu o que o Celso Furtado está dizendo, tá certo? Então, evitem citações nas respostas, tá certo? Essa é a questão. Uma outra coisa que eu encontrei algumas vezes e que também vou considerar plágio, se vocês pegarem um trecho do Celso Furtado e mudar uma palavra ou outra, tá certo? Então, aqui, por exemplo, tá? Você tem o mesmo trecho, e aí aqui eu mudei algumas palavras de algumas palavras do texto, tá certo? Então, o Caio Prado vai dizer: no seu conjunto e vista no plano mundial e internacional, a colonização dos trópicos toma o aspecto de uma vasta empresa comercial. Não adianta você me responder para Caio Prado Júnior o sentido da colonização vista no seu conjunto e no plano internacional, tá? A colonização dos trópicos se assemelha a uma grande empresa comercial, ou seja, né, em vez de você falar uma vasta empresa, você coloca uma grande empresa. Em vez de você falar toma um aspecto, você fala se assemelha, tá? Em vez de você colocar destinada a explorar, você põe buscando explorar, tá certo? Tudo isso aí eu vou considerar como plágio e vou zerar as atividades, tá certo? Existem diversos tipos de plágio, tá certo? O plágio direto é quando você copia um trecho de um livro, de um artigo, e reproduz ele como se fosse uma resposta a uma questão. Tá? E aí eu quero que vocês prestem muita atenção.
tá? Se eu fizer uma pergunta para vocês, como que o Celso Furtado define subdesenvolvimento, vocês olharem na internet, vocês vão achar dezenas de artigos que falam sobre isso, tá? Contudo, embora não seja um grande estudioso do Celso Furtado, eu comecei a estudar Celso Furtado em 2006 e desde então eu estudo a obra dele, então eu conheço uma certa parte do que foi publicado sobre ele e eu consigo identificar, é provável que eu consiga identificar, tá, se vocês estão fazendo essa operação. Se vocês fizerem, eu vou considerar como plágio, tá? Plágio indireto seria você, com as suas próprias palavras, modificar, fazer uma paráfrase do texto do autor, que foi justamente o que foi feito aqui, tá? Tem o plágio parcial, né? Você usar uma parte ou um trecho e etc. Plágio de fontes, que seria você citar uma fonte que você não teve acesso, tá? Então, por exemplo, o Caio Prado Júnior, ele cita diversos viajantes que vieram para o Brasil no século XVIII, tá? Você não pode fazer um trabalho dizendo que você leu essa obra desse viajante, tá? Sendo que você não teve acesso a essa obra, você só teve acesso ao trecho que determinado autor citou. Tá? Então, isso se chama plágio de fontes. O plágio consentido, isso é muito importante, é quando, por exemplo, eu assino um trabalho que não é meu. Tá? Então, se eu pegar duas respostas iguais ou muito parecidas, eu também vou considerar plágio, certo? Em um outro tipo de plágio também, eu já peguei em outras disciplinas, a pessoa faz uma resposta baseada nos meus slides. Então, ela pega o que está escrito no meu slide, organiza, ajeita e apresenta isso como resposta. Isso também eu não vou considerar, e não vou considerar como uma resposta aceitável, eu vou considerar como plágio, tá certo? Então, gente, eu quero que isso fique bem claro, tá certo? Pelo seguinte, é muito frustrante, enquanto professor, tá? Ter esse cuidado de preparar as aulas, tá certo? E aí eu quero, né? Eu digo para vocês, tá? Para essa 1 hora de aula que eu vou dar para vocês, 1 hora e meia, vocês podem ter certeza que tem 2, 3 dias inteiros de releitura, de releitura, de preparação de aula, de pensar a melhor forma de abordar o problema, tá certo? E é muito desanimador, tá? Eu acho que todo mundo está muito desanimado de viver isolado nessa pandemia, e é muito desanimador também a gente pensar que o esforço que a gente faz para montar a disciplina, para montar as aulas, não ser correspondido por um esforço de minimamente assistir às aulas, tá? E ler um texto e formular uma questão, tá certo? Então, eu acho que é uma forma de vocês indicarem, tá, um mínimo de respeito pelo professor, tá, e também uma forma de eu também respeitar a maturidade intelectual de vocês e querer compensar aqueles alunos que têm esse cuidado, que têm essa predisposição, tá, de aprender, de ler, de escutar uma aula, de fazer anotações sobre essa aula e de responder a uma questão, tá? Então eu acho que isso é um pacto que a gente faz, tá? É um pacto que eu proponho, na qual a gente reconhece aí o esforço tanto do professor quanto de vocês, alunos. Tudo bem, gente? Tudo certo. E aí, olha, justamente porque eu quero de fato deixar muito claro e delimitado essa questão do plágio, tá? Eu quero que vocês observem aqui que tem um tópico chamado discussão sobre plágio, tá? O que tem nesse tópico? Esse tópico, ele tem a resolução do CEP, que eu falei para vocês, tem um vídeo sobre plágio, e eu vou colocar esse vídeo aqui que a gente está gravando nesse momento também, tá certo?
E também tem essa pergunta, tá certo? Essa pergunta é uma pergunta muito simples, tá? Ah, ela pergunta o seguinte: eu vou pedir para vocês declararem ciência de que vocês sabem o que é plágio, porque vocês assistiram os vídeos sobre plágio, que vocês leram a resolução da Unifal, tá? E que vocês estão cientes de que, caso alguma atividade entregue tenha plágio, a nota no curso, ou seja, não na atividade, no curso, será zero, tá certo? Quando vocês responderem afirmativamente a essa questão, o resto do curso vai abrir para vocês, tá? Eu imagino que agora vocês não estejam conseguindo visualizar uh, esse item aqui, Celso Furtado, formação, CEPAL e debates, e os textos do curso, nem essa outra atividade aqui, tá certo? Então, eu peço a vocês, leiam isso com atenção, tá? Pensem muito bem, inclusive se vocês vão ter condições de assistir a disciplina, tá? De ler os textos, tá? Se bem que eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Assistindo às aulas, vocês vão ter condições de responder as questões, tá certo? Talvez vocês não respondam muito bem a questão ao ponto de ter a nota máxima só com a aula, sem ler o texto, tá certo? Mas se vocês não forem ler os textos, eu sinceramente eu digo que o curso não vai fazer o mínimo sentido para vocês. Então é uma oportunidade também para vocês pensarem, para vocês refletirem. E caso vocês achem que esse curso exige uma demanda que vocês não querem dar, que vocês não podem responder nesse momento, enfim, vocês têm chance de trancar matrícula, de se matricular em outra disciplina, tá? Eu acho que esse prazo está aberto. Eu deixo vocês à vontade, tá? Como eu disse para vocês, eu estudo Celso Furtado desde 2006. É a segunda vez desde que eu dou aula na Unifoc que eu dou esse curso. Eu dei esse curso em 2012, tá? Então é um curso que eu tenho um carinho muito grande. Eu preparei, eu tenho tomado bastante cuidado e tenho gasto bastante tempo para preparar e para montar esse curso, tá? Então eu queria de fato encontrar de volta em vocês essa um empenho, tá, em seguir a disciplina, tá certo? Então peço para vocês pensarem, terem na mente, portanto, a questão do plágio. Se eu pegar plágio em uma atividade, eu vou zerar o curso inteiro, vocês vão ficar com zero no curso, tá? E reitero que o curso vai abrir a partir do momento que vocês lerem a resolução do CEP sobre plágio, assistirem os vídeos sobre plágio e derem a confirmação de que vocês estão cientes de que, se vocês entregarem alguma atividade com plágio, vocês serão reprovados no curso, tá? Independente se for na primeira atividade ou na última, tá certo? Tudo bem, gente? Dúvidas, perguntas? Lembrando então, tá, que a aula de sexta-feira a gente vai assistir juntos ao filme, a biografia do Celso Furtado, tá? Vou fazer alguns comentários ao longo do filme, talvez, ou então a gente deixa os comentários para o final. Mas essa aula do curso sobre o filme eu não vou poder disponibilizar porque eu não tenho os direitos autorais do filme, tá certo? Eu vou deixar o link para vocês assistirem o filme no YouTube se vocês quiserem, posteriormente, tá? Mas eu recomendo muito que a gente assista o vídeo juntos, tá certo? E aí vocês podem, à medida que vocês tenham dúvidas, alguma coisa interpele vocês, vocês podem perguntar, e aí a gente faz um debate sobre a trajetória, que aí acho que vai ficar mais claro um pouco os temas que a gente vai discutir ao longo do curso. Tudo bem, gente?
Bom, então é isso. Então encerramos por aqui e até sexta-feira, às 3 horas, ok? Então tá, vou parar de gravar aqui e até mais, gente.